Oi! O vídeo de hoje, ele é um pouco diferente do que eu costumo tratar aqui no canal, mas é um vídeo que eu preciso muito fazer porque mudou a minha vida e eu preciso compartilhar isso com vocês. Há um tempo atrás eu estava navegando pelo YouTube e eu sempre ouvi falar muito sobre a palavra representatividade, mas eu nunca entendi o que aquilo realmente queria dizer. E navegando pelo YouTube eu encontrei um vídeo onde uma mulher negra falava do quanto era importante a representatividade para os nossos filhos, irmãos, para todo tipo de criança. E aquilo começou a mexer comigo, porque eu cresci numa casa onde a minha mãe adorava o meu cabelo, dizia que ele era lindo, cheio de cachinhos e que eu precisava amar ele daquele jeito. Mas ao mesmo tempo, ela não sabia como cuidar dele, não sabia como lidar com ele. E ele vivia preso, muito bem preso, e eu sofria muito na época de ir pra escola, porque eu ficava com a minha avó, e minha avó já era de idade, então ela não tinha paciência. Ela aprendia tudo muito preso, muito alto, e aquilo me machucava. Então desde criança eu já aprendi a meio que não aceitar, não gostar do cabelo que eu tinha. E aquela mulher foi falando, dizendo o quanto isso era importante, quanto era importante para os nossos filhos olhar para nós e ver um exemplo de aceitação e como isso podia mudar o futuro deles e como isso podia mudar o futuro dos filhos dos nossos filhos. E aquilo foi me tocando, foi mexendo comigo, foi me fazendo pensar. Foi então que eu decidi entrar na transição capilar. Por que eu decidi isso? Como eu disse antes, eu sofri muito na minha infância por não ter pessoas em quem me espelhar, vamos dizer assim. Eu me espelho muito na minha mãe hoje em dia para ser uma boa dona de casa, para ser uma boa esposa, mas em questão de olhar para ela e saber que ela ama quem ela é, eu nunca tive. Eu cresci acreditando que ser gorda era a pior coisa do mundo, era sinônimo de sofrer. E durante muitos anos foi isso que eu sempre carreguei comigo. E aí eu pensei, poxa, eu não quero que meus filhos passem pelo mesmo que passei. Como é que eu vou falar pra minha filha ou pro meu filho, pô, aceita o seu corpo como ele é, sendo que eu vivo presa em dietas, eu não aproveito minha vida, eu não como que eu sinto vontade, eu tô sempre bitolada porque eu tô gorda, a roupa me engorda e etc. Como eu vou falar pros meus filhos? Você tem que amar o cabelo que você tem, você tem que entender que é isso que você tem que amá-lo. Sendo que eu não faço isso, sabe? Eu fazia o uso da chapinha e do secador, porque eu achava que daquela maneira eu ficava mais bonita, que daquela maneira eu ficava mais sexy, que daquela maneira, quando eu me olhava no espelho, eu me reconhecia. E isso não é errado. As pessoas são livres para ter o cabelo que elas quiserem ter. Só que eu era meio que escrava daquilo, sem perceber. Eu já cheguei a falar muitas vezes, até pro meu esposo, que eu era livre para ter o cabelo que eu quisesse. Mas eu não tava vivendo uma liberdade. Eu tava presa numa história de que, tipo, cabelo crespo é difícil de lidar, vai dar trabalho, ele tem que ficar na maior parte do tempo preso, porque ele arma, ele tem frizz, e é difícil e tem gastos, e eu não aceitava o meu cabelo por causa disso. Mas saber que os meus medos, as minhas inseguranças podiam afetar o futuro da minha filha ou do meu filho, e eles podiam viver as mesmas coisas que eu vivi durante muitos anos, isso pra mim foi o que deu estalo pra eu falar, não é isso que eu quero viver, não é isso que eu quero passar pros meus filhos, eu não quero que eles sofram o mesmo que eu sofri e eu não vou deixar isso acontecer. Foi então que eu parei de usar a chapinha, já tem quase 3 semanas, e secador, eu cortei as partes lisas do meu cabelo eu mesma em casa, porque há 1 ou 2 anos atrás eu já tinha feito uma espécie de um big shop, vamos dizer assim, que eu quis retirar toda a química do meu cabelo porque estava totalmente danificada, mas eu não tive coragem de usar ele natural porque ainda tinha muita química. E eu fui cuidando dele, fui tratando dele, ele foi crescendo,
até que liso, escovado, ele chegava na altura do meu cóccix. Foi aí então que eu decidi começar a usar chapinha e cortei todas as partes lisas. O motivo de eu ter entrado nessa transição capilar neste momento foi justamente porque eu passei por um período da minha vida em que eu não me reconhecia mais. Eu não sabia mais quem eu era, eu olhava no espelho e não sabia mais o que eu queria pra mim. Eu cortei franjinha, bem franjinha mesmo, porque quando eu era muito jovem, lá pelos meus 16, 17 anos, eu utilizei franjinha e eu me senti muito bem daquele jeito. Eu achava que se eu fizesse aquilo de novo, eu ia me sentir bem comigo e com o meu jeito novamente. E não foi isso que aconteceu. Mas foi quando eu resolvi parar de fazer escova, parar de fazer chapinha, foi quando, como se eu tivesse me redescobrido. Eu olhei no espelho e que por mais que muitas vezes eu olhe e não goste do que eu vejo, eu repito pra mim mesmo, é isso que eu sou. É essa quem eu sou. Foi assim que o meu Criador me fez. E eu tenho que aprender a me amar dessa maneira porque Ele me ama dessa maneira. E foi isso que mudou a minha vida. Hoje em dia eu entendo um pouco mais sobre representatividade e procuro sempre estar lendo, assistindo vídeos que falam sobre. E eu espero muito que quando eu tiver meus filhos, eu possa passar para eles e o que eu tô passando possa acrescentar neles o mesmo que acrescentou na minha vida. Eu quero deixar bem claro aqui que eu acho que todo mundo é livre para ser e ter e fazer o que quiser. Se você se sente bem com o cabelo liso, use seu cabelo liso. Se você se sente bem com o seu cabelo crespo, use o seu cabelo crespo. Seja magra, seja gorda, seja o que você quiser. Mas eu precisava dizer pra vocês o quanto essa palavra, que tem um significado tão grande, tão pesado, mudou toda a minha forma de me ver, de ver o futuro dos meus filhos, de ver o meu futuro e tudo e todos ao meu redor. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, se inscreva no meu canal, me siga em todas as redes sociais que vão estar aqui na tela ou no box de informações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!